Nesta manhã gostaríamos de ter um tempo de reflexão sobre a mesa do Senhor. Para tanto, eu queria ler primeiramente a fala do salmista no Salmo 23, versículo 5, onde ele expressa, falando a respeito de Deus como um anfitrião, e ele um hóspede que é recebido na casa de Deus. E no Salmo 23, versículo 5, ele diz: preparas uma mesa para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Neste versículo, o salmista fala especificamente e figuradamente sobre a comunhão que Deus dá a ele em sua casa e prepara para ele uma mesa farta e o convida a juntos partilharem do mesmo pão. Muito tempo depois, 1 Coríntios capítulo 10, o verso 21, o apóstolo Paulo nos dá conta de que não existe unicamente a mesa do Senhor, mas que existe outra mesa que rivaliza com a mesa do Senhor. E Paulo, no verso 20, 1 Coríntios 10, verso 20 e 21, não quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Na cidade de Corinto havia cultos pagãos. E algumas festas eram bem frequentadas. As festas dionisíacas, também chamadas de bacanais. Essas festas aconteciam em homenagem ao deus do vinho e era regada a muita bebedeira. E havia também as festas que eram também conhecidas como saturnálias. E estas havia muita licenciosidade, festa das quais o carnaval brasileiro é uma réplica. Aqueles irmãos que estavam em Corinto e haviam se convertido, eles participavam da ceia do Senhor, eles se juntavam como cristãos, inicialmente de maneira correta, posteriormente de maneira incorreta, mas faziam isso. Mas alguns deles também participavam destas festas pagãs, e Paulo diz a eles: não convém que vocês participem das festas dionisíacas, comam o que lá é oferecido, bebam do que é oferecido também nas saturnálias, e depois vocês apareçam na casa do Senhor e participem da mesa do Senhor. Mesa do Senhor não é compatível com a mesa dos demônios. Esse era um problema grave que havia na igreja de Corinto. Mas quando nós falamos da mesa do Senhor, nós somos chamados a pensar e a refletir e ir além daquilo que hoje temos diante de nós como uma prática cristã de mensalmente participarmos da ceia do Senhor. É claro que no começo da cristandade eles celebravam também como nós celebramos, mas essa celebração aqui era uma pequena parte de um todo maior. O todo maior chamava-se Festa Agape e tinha a ver com uma reunião que os irmãos faziam e eles traziam comidas, ou de um fundo próprio eles adquiriam coisas
que comiam durante esta festividade cristã. Paulo contrasta a festa Agape com as Saturnálias e as festas dionisíacas, e diz que uma coisa não pode ser compatível com a outra. Mas a preocupação de Paulo vai muito além disso, porque não era somente o fato de que eles participavam de celebrações pagãs e ao mesmo tempo cristãs, mas que eles estavam trazendo para a celebração cristã elementos da celebração pagã. E quando nós percebemos isto, nós somos levados a nos questionar. Será que a maneira como nós celebramos, será que como nós conduzimos a celebração da ceia do Senhor, está adequada, está alinhada àquilo que Jesus tinha em mente? Ou será que com o passar do tempo a gente vai se acostumando com o que a gente faz, de maneira que a gente já não pensa no que está fazendo, de maneira que começamos a repetir erros por falta de reflexão? Então quero convidá-los a olhar comigo a primeira celebração de ceia, Mateus 26. Nós vamos começar a leitura no verso 17. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os evangelhos. Marcos não estava nesta noite com Jesus. Marcos é discípulo de discípulo. Mateus estava lá. Lucas não estava lá. Lucas é discípulo de discípulo também. Mas João estava lá. Então, se nós queremos pegar aquela fonte primária, é Mateus e João. Dois homens que estavam lá no momento em que essas coisas aconteceram. Veja o que Mateus diz. Mateus 26, verso 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Eu paro a leitura aqui para explicar o contexto para vocês. Por ocasião da Páscoa, quando se fazia então toda uma celebração, havia o costume de, na noite anterior, o pai de família reunir a família. E ele providenciava o jantar. Um cordeiro era morto, assado, preparado especificamente para aquela refeição da noite. E à noite ele reunia a família e eles comiam aquele cordeiro com pão, ervas amargas, um molho que eles usavam para umedecer o pão e vinho. Então esta era a celebração. Mas havia todo um ritual muito bem elaborado, com palavras de abertura, de bênçãos e assim por diante. Os discípulos, sabendo que Jesus queria celebrar a ceia com eles, a refeição pascal, pergunta para ele: como o Senhor quer que nós preparemos? Onde o Senhor quer? E Jesus disse: vai até Jerusalém e procurem o dono do cenáculo. É que ele diz um homem, possivelmente a tradição diz que era o pai de Marcos. A mãe de Marcos e o pai de Marcos tinham um local onde as pessoas se reuniam em Jerusalém para as suas celebrações. Queriam fazer um casamento que convidasse 500 pessoas. Era aquele lugar para você fazer a sua celebração. Então Jesus fala: vai lá e procura lá o indivíduo, dono do cenáculo, conversa com ele. Nesse caso, você pagava um valor e a pessoa lá do local preparava tudo. Preparava o cordeiro, preparava tudo mais. Era só dizer quantas pessoas iam para a celebração. Certamente Jesus falou 13 homens e eles prepararam tudo adequadamente. A gente tem que parar aqui no verso 19, porque existe uma coisa que Marcos não fala, mas João fala. Então vamos comigo para João capítulo 13.
Vejam bem, os discípulos foram e contataram a pessoa, e aí então imediatamente houve lá o preparativo. No finalzinho da tarde, Jesus Cristo então vai com os discípulos para o cenáculo. E olha o que João diz, João capítulo 13. A partir do verso 1 diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Aí temos a situação de Pedro, eu quero pular, Pedro criando algum probleminha. Jesus aplica no verso 12 a lição que ele gostaria de fazer. Quando então Jesus termina de lavar os pés aos discípulos, ele torna a vestir a sua capa e volta ao seu lugar. Então lhes pergunta: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu paro aqui porque nós vamos voltar depois para o verso 20, Jesus então celebra a ceia com eles. Mas veja que antes da celebração da ceia, Jesus lhes dá uma lição de humildade. De repente, sem que eles esperassem, Jesus se levanta, sai do seu lugar e tira a túnica. Os judeus tinham duas roupas, vamos assim dizer. Aquela roupa de você usar na rua, em público, e aquela que você usava em casa, aquela mais casual, mais tranquila. Hoje seria como comparar um homem, digamos, um advogado, vamos imaginar o Salim, né? O Salim está lá no seu escritório com o terno e a gravata. Então, quando ele chega em casa, ele tira o terno, tira a gravata e fica mais à vontade. Então, Jesus, literalmente, como que se tirasse o terno dele, colocasse de lado, agora ele pega uma toalha, envolve a toalha em sua cintura, e pega uma bacia e enche com água, e vem em direção aos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos ficaram olhando para aquilo e, como assim? Esta missão de lavar os pés ao hóspede era relegada a um escravo. Jesus agora assume este papel. Ele, o Senhor, o Mestre, lava os pés dos seus discípulos. O que Jesus tinha em mente? Jesus estava propondo uma inversão radical da realidade que o circundava. Todos eles estavam acostumados com heróis, com os poderosos, Herodes, Pilatos, o sumo sacerdote. Agora Jesus vem, vira a mesa e diz para eles assim: eu vim servir. Não vim ser servido por vocês. Eu sou servo de vocês. Agora eu estou fazendo isso para que vocês entendam que a minha expectativa é que vocês imitem a minha ação. Que vocês também se sirvam. Que ao olhar um para o outro não pense: eu sou superior a ele. Sou superior a ela. Pelo contrário, que vocês se prefiram em honra,
Que não haja entre vocês o líder, o chefe, o mandatário. Porque eu que sou o chefe, o líder, o mandatário, lavei os pés de vocês. Esta era a mensagem que Jesus queria incutir neles. E eu imagino que isso deve ter impressionado grandemente a eles. Tendo dito isso, Jesus falou: vocês serão felizes se fizerem isso. Volta para Mateus 26. A Bíblia diz que logo em seguida, tendo feito isso, no verso 20, Mateus 26, versículo 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. E afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele de que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui está a celebração original. E nós temos uns detalhes a observar nesta celebração original. Primeiramente, esse é um dado que a gente não tem aqui, mas Lucas nos fornece. É que Jesus desejou ardentemente, Lucas 22, verso 15, celebrar com eles esta Páscoa. Era muito importante para Jesus, porque naquele momento Jesus ia cumprir uma palavra profética do profeta profeta Jeremias. Jeremias 31, versos 31 em diante. O Senhor disse: eu celebrarei com os filhos de Israel uma nova aliança. E Jesus estava ali cumprindo a profecia do profeta Jeremias. Então ele disse: eu desejei ardentemente. Jesus queria estar com eles neste momento. Quando Jesus pega o pão, ele diz: isto aqui é o meu corpo. Há muita discussão a respeito disso, mas queridos, é evidente que é figurado. O corpo dele estava ali. E ele se refere ao pão como sendo seu corpo. Ora, seu corpo estava ali, o pão não poderia ser ao mesmo tempo seu corpo? Isso seria um platonismo exagerado. Não existe isso. Mas aí então Jesus estava dizendo: este pão aqui, ele é como o meu corpo, como ele foi partido, o meu corpo também será. E tomando o cálice, ele disse: isto é o meu sangue. É claro que é figurado também, pois o sangue dele estava em seu corpo. Mas chegaria um momento em que, tendo seu corpo sido fustigado pelo açoite romano, e tendo sido crucificado na cruz, o sangue sairia de seu corpo. Então ele diz: isto aqui é meu sangue. Mas ele faz uma declaração interessante. Ele diz: o sangue da nova aliança. O autor de Hebreus interpreta que Jesus estava se referindo à aliança de Moisés. Se você olhar em Êxodo 19, você vai descobrir que Moisés celebrou uma aliança com o povo de Israel no deserto. Mas Moisés disse a uns jovens: vão e matem um animal e tragam para mim o sangue deste animal. E aquele sangue ele recolheu numa bacia, aspergiu sobre as tábuas da lei e aspergiu sobre o povo. A antiga aliança foi celebrada no sangue de um animal. A nova aliança no sangue do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evidentemente que a nova aliança é infinitamente superior à antiga aliança. Se você quiser mais detalhes, Hebreus capítulo 8 e também Hebreus capítulo 9. Lucas adiciona um detalhe que Mateus não coloca.
Jesus, ao terminar, disse assim: façam isso em memória de mim. Façam isso lembrando do que eu fiz. A intenção de participarmos da ceia do Senhor é uma razão didática. Queridos, nós somos muito esquecidos. Como nos esquecemos facilmente? E não adianta ficar colocando culpa no diabo. Eu sei que o diabo pode ter lá a sua parte de culpa, mas nós somos muito desleixados em, às vezes, lembrar o que deveríamos lembrar e esquecer o que deveríamos esquecer. Por isso celebramos a ceia do Senhor, para sempre trazer à nossa memória que, se temos hoje comunhão com Deus, se nossos pecados foram perdoados, não é por algo que tenhamos feito, mas porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. E cada vez que fazemos, devemos fazer neste espírito. Muito bem. Jesus celebra a ceia em Jerusalém, no cenáculo, no ano 30. 24 anos depois, no ano 54, o apóstolo Paulo está em Éfeso. E estando em Éfeso, ele recebe a visita de uma família, a família de Cloe. E essa família chega para Paulo e fala assim: Paulo, você não imagina o que está acontecendo na igreja de Corinto. Lá tem divisões. Lá tem gente que tem santo predileto. São Paulo, São Pedro, Santo Apolo, são isso, são aquilo. A igreja está toda dividida, Paulo. Eles estão fazendo mau uso dos dons. Paulo, a igreja está uma bagunça. E Paulo então escreveu uma carta a eles. Eu quero que você acompanhe a leitura, 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos começar também no verso 17. Depois de ter passado algumas reprimendas a eles, uma delas porque eles estavam participando das Saturnálias. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, Paulo diz a eles assim: entretanto, nisto que eu vou dizer, eu não os elogio. Não tenho como elogiar vocês por isso, irmãos. 24 anos se passaram desde a ceia original. Lá em Corinto as coisas estavam totalmente pervertidas. Viraram as coisas de cabeça para baixo. O que era para ser um momento de unidade, o que era para ser um momento de solidariedade humana, o que era um momento para que nós reassumíssemos o compromisso de nossa aliança com Deus e de nossa aliança de uns para com os outros, de que estamos aqui não para dominar uns aos outros, mas para servir uns aos outros. Nós não somos uma comunidade onde existe muito cacique e nenhum índio. Se tem um cacique, chama-se Jesus. Se tem um chefe que manda, é Jesus. Todos nós somos índios. Entenderam a comparação? Às vezes as pessoas têm a ideia seguinte: a igreja do pastor tal. Eu pastoreava uma igreja e tinha um irmãozinho lá que ele mandava na igreja. Mandava mesmo. Aí um dia ele me confrontou. Eu tinha 24 anos. Olhei para ele e falei assim: querido, a igreja de Jesus. Se você quiser mandar na igreja, sobe na cruz e morre por ela. Quem quiser mandar na igreja, sobe na cruz, morre por ela. Porque o verdadeiro Senhor da igreja subiu na cruz e morreu por ela.
Eu não mando na igreja, eu não mando em vocês, queridos. Não estou aqui para mandar, estou aqui para servir. Os presbíteros não mandam em vocês, quem manda é Jesus. Eles são porta-vozes, como eu também sou. Mas cada um de nós é discípulo. Nós somos condiscípulos. Nós estamos aqui para lavar os pés uns aos outros. Talvez você pergunta, por que o pastor estuda tanto? Queridos, eu estou estudando porque eu desejo muito poder, neste momento, lavar-lhe os pés. Neste momento eu sou o garçom, mal comparando, vocês são os que estão sendo servidos por mim. Agora observe o que Paulo está dizendo. Eu não elogio vocês, por quê? Porque quando vocês se reúnem, cada reunião é pior que a outra. Quando vocês se reúnem não é para o bem, é para o mal. Mas por quê? O que acontecia? Paulo vai dizer. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Aí, ironicamente, diz, até que é bom que haja essas divisões aí, para que os verdadeiros se destaquem, porque está difícil de encontrar cristão verdadeiro nessa igreja aí, né? Logo em seguida, no verso 20, ele diz, quando vocês se reúnem, irmãos, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo está falando, o que vocês estão fazendo é qualquer coisa, menos ceia do Senhor. Porque o que acontecia? Paulo vai continuar dizendo, olha, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Eles faziam uma festa, então os irmãos levavam lá, digamos que um levou um pernil, o outro levou lá um pedaço de... Pernil não podia, né? Aqui podia. Os judeus não poderiam, mas aqui podia. Levou um carneiro assado, o outro levou um peru, um frango. Aí irmãozinho simples, coitadinho, ele não tinha recursos. Então ele levou aquele pouquinho que ele tinha. E quando ele chega lá, aquele cheiro, imagina vocês, né? Aquele cheiro de pernil, frango assado e tal. O irmãozinho querendo participar, quando ele pensa que vai comer, já comeram tudo. Sobrou nada. Como fica o coração deste pobre humilde na reunião cristã? Eles inverteram as coisas, irmãos. E aí Paulo diz a ele, cada um come a sua própria ceia sem esperar para os outros, assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Eles estavam reproduzindo na festa Agape as mesmas coisas que eles faziam lá nas festas das Saturnálias. Não é isso que acontece no carnaval? Se empanturram de cerveja. Come feito um louco, depois sai vomitando. Eu era soldado e fui enviado para limpar o salão de festa do Círculo Militar de Campo Grande. Irmãos, eu tenho um estômago relativamente forte. Mas quando eu cheguei, deu ânsia de vômito, tanto de vômito espalhado. Isso é Saturnália. Paulo está dizendo, vocês estão fazendo da ceia do Senhor uma Saturnália. Isso não pode acontecer. Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Os elogiarei? Certamente que não. Perdeu-se o espírito original. Vamos voltar às origens. Paulo diz, o que eu recebi do Senhor foi isso aqui, ó. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou um pão. Deu graças. Partindo, deu aos seus discípulos, dizendo, isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. E Paulo acrescenta, porque quando nós comemos
deste pão e bebemos deste cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo diz, vamos voltar à simplicidade, irmãos. Voltem à simplicidade. Façam o básico, mas façam com amor. No verso 27, caminhando para o final, ele diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Há muito debate sobre o que significa indignamente. A palavra grega é haxios, e essa palavra ela é usada de uma maneira toda especial para Deus e Jesus Cristo. A Bíblia diz que digno é Deus e digno é o Cordeiro. Essa palavra não é usada em referência às pessoas, necessariamente cristãos em geral, mas fala do viver de modo digno de Cristo. De maneira a entendermos o seguinte, queridos, nunca de nós, em nós e por nós seremos dignos. Sabe por quê? Porque nós fomos dignificados. Entende a diferença? Faz sentido para você? Eu não sou digno de participar da mesa do Senhor, querido. Ninguém de nós é. Nós fomos dignificados porque Cristo morreu em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados, para que, perdoados os nossos pecados, possamos participar da mesa do Senhor. Agora, o que é comer indignamente? É claro que é uma referência à maneira como os irmãos de Corinto estavam fazendo, de qualquer jeito, sem reflexão, desvalorizando uns aos outros, desprezando os pobres. Isso é uma forma de comer indignamente a ceia do Senhor. Mas existe outra forma seríssima de comer indignamente a ceia do Senhor. É comê-lo de forma impenitente. Vou usar essa palavra, é uma palavra muito usada no ambiente católico romano, mas eu quero explicar para vocês o que significa isso. Significa que Deus espera de nós que tenhamos um coração penitente. A primeira das 95 teses diz assim, quando o Senhor Jesus disse arrependei-vos, Ele quis dizer que toda a vida cristã deve ser marcada por arrependimento contínuo. Martinho Lutero. Ele captou. Deus espera que nós tenhamos sempre um coração quebrantado. Davi disse, um coração quebrantado e contrito não resistirás, ó Deus. Mas quando eu não tenho um coração quebrantado, e eu continuo no pecado, eu não aceito a orientação de Deus em relação à minha vida pessoal, eu estou comendo indignamente a ceia do Senhor. Mas se por acaso nós tivermos pecado, João diz, temos um advogado perante Deus. E sabiamente o sábio disse, aquele que esconde o seu pecado jamais prosperará, mas aquele que o confessa e deixa, alcançará misericórdia. O Senhor nos perdoa, mas perdoa somente quando nós nos arrependemos de verdade. Havia um homem em Pompeia, e esse homem estava num relacionamento adúltero. Ele tinha a esposa dele, estava tendo um relacionamento, cidade pequena, vocês sabem que é coisa. E aí então nós pastores chamamos ele. Éramos 4 pastores, o pastor de jovem não participou da reunião, 3 pastores, nos sentamos com ele. Ele era um taxista. Falamos com ele, você está vivendo uma vida de pecado, você deve abandonar o seu pecado para que você possa ter comunhão com Deus e com a igreja. É a disciplina do Senhor. Ele virou-se para nós e disse assim, não lhes dei autoridade para se meter na minha vida pessoal. Oh, que legal! Irmão, nessas horas eu não sei, deve ser o Espírito de Deus, mas eu fico com uma coragem. Olhei no olhinho dele, né? Ele era ex-militar.
Vou te dar um conselho. Não tome a ceia do Senhor. Ele se levantou da reunião e foi embora. No domingo da ceia do Senhor, tomou a ceia do Senhor. Tomou de novo. Um ano depois eu estava fazendo o velório dele. Morreu. Já leu aqui? Olha o que Paulo está dizendo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Paulo está usando aqui um eufemismo, muitos já morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, coma em casa para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Queridos, é sério o que nós fazemos. É necessário que o nosso coração esteja puro, por isso Paulo diz, examine-se, pois, o homem, cada um a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. A responsabilidade é de cada um de vocês. Eu não pedi, e os presbíteros sábios, os diáconos também, eu não pedi para eles ficarem vigiando vocês. Imagina que o irmão X aqui esteja em pecado. O máximo que nós podemos fazer é dizer para ele, querido, nós te aconselhamos a não tomar a ceia do Senhor. Paulo disse que porque eles estavam tomando indignamente, muitos estavam doentes e alguns tinham morrido. Essa é a nossa instrução. Agora, se ele se levantar daí e vier pegar aqui, não vai acontecer de a gente pedir para o Hélio catar ele no caminho aqui, imobilizar ele e tomar o elemento da mão dele, né, irmão? Eu não vou ficar lá. Pode pegar não, hein? Tira essa mão daí. Cada um deve examinar a si mesmo. A responsabilidade é sua, a mesa é do Senhor, não é minha, não é dos presbíteros, não é do diácono, nem é da igreja. É do Senhor. Agora, cada um deve responsabilizar-se pela atitude que tem. O pão que está ali é igualzinho. Todo mundo é igualzinho. O suco de uva que está ali é igualzinho. Pode trazer as crianças, irmão José Edson, por favor. Irmão José Edson, as crianças. As crianças, por favor. Por que, irmãos? Nós todos somos iguais. Há um filósofo marxista esloveno chamado Slavoj Žižek. Ele conta uma história interessante. Ele disse que havia um rabino, e esse rabino fazia uma oração. Deus, diante de ti, eu não sou nada. E eu me apresento como nada diante de ti. Aí um judeu rico gostou da oração do rabino, da introdução. Chegou para o rabino e falou assim, eu posso usar a sua introdução nas minhas orações? O rabino, pode. Aí ele começou, ó Deus, diante de ti eu não sou nada, mas como um nada me apresento a ti. Um certo dia ele estava fazendo essa oração, do lado dele tinha um judeu pobre. E para espanto dele, o judeu pobre começou a orar também, Senhor, eu não sou nada diante de ti, como um nada eu me apresento diante de ti. Aí aquele judeu rico chegou lá no rabino e falou, rabino, o senhor tem que proibir aquele judeu pobre de usar a sua oração. Ele falou, por que eu deveria proibir? Porque se o senhor não é nada, eu não sou nada, ele é pobre, ele é menos que nada. Ninguém é menos que nada, queridos. Em mim, não sou nada. Em Cristo, nós somos filhos de Deus, amados incondicionalmente pelo Pai.
A mesa é do Pai. Ninguém é obrigado a participar da ceia, tá, irmão? Se você não quiser participar, não participe. Ok? Ninguém é obrigado, também ninguém será excluído, arrancado fora. Fica a critério de cada um de vocês. Amém?